Tá no ar o Go Game, o programa para quem gosta de videogame e quer ficar sabendo mais sobre os jogos. Aqui a gente mostra gameplay, curiosidades e a gente sempre tem a opinião de um especialista. E no programa de hoje a gente vai conhecer o fim da trajetória de Gabriel Belmont e sua linhagem amaldiçoada. Castlevania Lords of Shadow 2 traz a conclusão da trilogia que revitalizou a franquia clássica de Castlevania. Gabriel Belmont, agora como Drácula, terá que evitar uma nova vinda de Satã à Terra. Apesar do sucesso de seus games anteriores, o título não tem agradado muitos fãs da série. E para saber se o jogo agradou ou não, é que a gente recebe hoje aqui no Go Game Jefferson Caio e Maxon Lima, redatores lá do Game TV. E logo de cara, já te pergunto, Maxon, a série Lords of Shadow veio para revitalizar justamente a franquia Castlevania, né, tão conhecida lá do passado. Os caras lançaram o primeiro, que de forma geral agradou todo mundo. Depois lançaram o Mirror of Fate, que já agradou alguns, mas já desagradou outros. E aí veio esse terceiro, que na verdade é o Lords of Shadow 2, que decepcionou mais do que agradou de certa forma, né? O que fala o enredo dessa série de forma geral? A franquia é um reboot, o que já é muito polêmico. Então, quando foi anunciado que iam simplesmente jogar tudo fora, uma franquia de 25 anos, ia ser trazida por um time espanhol que não tinha feito nada antes, apesar do pedigree do Kojima Productions lá por trás, todo mundo ficou com o pé atrás. Então ele conseguiu trazer um nome, apresentar para uma nova audiência, criar um personagem novo, que realmente não tem nada a ver com os outros, mas ele faz várias homenagens, não só o nome Belmont, mas Vampire Killer e outras coisas mais, coisas que fãs encontrariam. Então fez muito bem. O Lords of Shadow foi uma grata surpresa. O Mirror of Fate ele serviu como uma ponte entre os dois. Para mim, na minha opinião, foi fracassado em todos os sentidos. Você pode jogar Lords of Shadow 2 sem ter jogado os outros dois, porque ele tem um vídeo que apresenta todo esse lore até então. Mas eu acredito que quem jogue o 2 é porque esperava ver mesmo essa continuação do primeiro. Era um peso muito grande que esse jogo não conseguiu arcar, assim. Então ele arriou e realmente decepcionou nesse sentido. This boy is under my protection. You're not our lord anymore! O protagonista da série é Gabriel Belmont. Inicialmente, ele era um cavaleiro sagrado que defendia os inocentes de forças sobrenaturais. Gabriel teve que se transformar em vampiro para evitar que o mal ancestral invadisse nosso mundo. E mudou o destino de sua linhagem quando decidiu se tornar o Senhor das Trevas. For I am the dragon, Dracul. I am the Prince of Darkness. That is my vengeance. E Jefferson, a pergunta agora é em relação a você controlar justamente o Drácula, né? Isso que a gente está falando que é algo tão diferente dentro da série. Mas o que muda realmente ali na hora de jogar com o Drácula, né? Então, pode parecer estranho, mas não muda muito, não muda nada quase. Assim, que assim, ele é diferente, são outras armas, é basicamente o mesmo esquema, incluindo até a animação de alguns combos, mas tem coisa nova também. Só que o jogo ficou um pouco mais fluido, assim, você tem uma movimentação melhor do personagem, tem uma esquiva que ficou muito melhor em relação ao primeiro jogo. O parry ficou mais fácil, você consegue dar parry e defender o golpe no tempo certo para gerar aquela câmera lenta e bater nos inimigos com muito mais facilidade. A questão de absorver as orbes para você ficar mais forte existe ainda, mas ficou um pouco... Foi deixado um pouco de lado, assim, você fica bem forte quando você consegue manter um nível de invencibilidade, assim, quando você não é atingido, que ajuda você a se dar melhor no combate. Os combos, você tem uma variedade limitada que, assim, você tem os combos do chicote, aí você tem os combos da espada e da garra, só que esses combos, eles são mais ou menos iguais, só que com outra arma. Sabe? Tipo, você tem um golpe que ele levanta o cara pro ar, depois você bate no chão com o chicote, você tem com a espada, você tem com a garra. Eles são parecidos, tem uma animação um pouco diferente, mas servem ao mesmo propósito. Então faz de conta que você evolui mas você é meio que a mesma coisa, você vai evoluindo. Resumindo, você acha que poderia ser melhor explorado? Poderia, mas o combate em si mesmo, a velocidade com que você se movimenta no cenário, você pode
mudar um pouco a forma de ataque, funciona melhor do que no primeiro jogo. Assim. Os monstros não ajudam muito, na real, porque são poucos. São muito repetidos. São os chefes, um jogo de ação, assim, você pega um Ninja Gaiden, um Devil May Cry, que tem grandes batalhas contra inimigos que exigem estratégia. Esse jogo, eles repetem muito os inimigos, os chefes não são grandes coisas, salvo raras exceções. Então, num jogo, se do outro lado você não tem muito uma ofensiva grande para que você possa usar essas coisas que você tem, o jogo até incentiva. Por exemplo, ele incentiva que você use diversos combos para que você evolua aquela arma específica. Ele fala que se você usar tal combo e tem uma porcentagem, você consegue evoluir. Então ele incentiva que você use tudo que ele tem a oferecer, e nesse sentido é o ponto forte do jogo. Mas é um ponto forte no meio de só pontos fracos, assim. Falando em pontos fracos, essa implementação aí de um modo stealth dentro do game, você consideraria um ponto fraco dentro do jogo? Você acha que foi mal implementado? Assim, se você pensa que você está controlando o Drácula a primeira vez e você fica se esgueirando por entre becos como se transformando em ratos, até que faz sentido dentro do início da proposta, que o Drácula ele ficou hibernando durante 1000 anos. Então, ele ficou isolado da sociedade por 1000 anos, porque o comecinho do jogo, os 20 primeiros minutos, que mostra ele lá, assim que ele se transforma, enfrentando uma opressão da Irmandade da Luz no próprio castelo dele, tem até a frase clássica lá do que é um homem e tal. Então essa parte é legal, e o que vem depois não é, porque o epílogo do Lords of Shadow 1 tinha apresentado esse Castlevania moderno, mostrava o Gabriel como Drácula nos dias de hoje, e isso deixou qualquer um maluco e deixou essa expectativa alta, e o jogo ele traz isso, mas é muito ruim. Dentro disso, desse Drácula fraco nos dias de hoje, que ele é preciso tirar ele das sombras, porque o inimigo, né, o antagonista grande do Lords of Shadow, que é o Satã, ele tá querendo voltar, e o Zobek, que é um remanescente da Irmandade da Luz, precisa do Drácula para impedir isso. Ele ressuscita, tira ele dessa hibernação, então você tá fraco. Então no começo ele precisa recuperar os poderes, e aí faz com que você se use dessa furtividade por muitos trechos. Então, é um jogo de 20 horas que no final do jogo você vai estar fazendo essa mesma coisa. Então você está com o Drácula completamente recuperado, se esgueirando por entre inimigos que é impossível você matar. Normalmente um jogo de furtividade, se você não consegue sair totalmente pelas sombras, ele te dá uma opção. Nesse jogo não há opção. Se você é visto pelos inimigos, você morre e você tem que fazer aquilo de novo. Então você tem que ficar fazendo, é um caminho só. Tá, agora eu quero te perguntar, Jefferson, em relação a justamente essa questão da exploração aí. Assim, é um jogo que propõe a te dar essas possibilidades de exploração, backtracking, traz algumas inovações, mas parece que não consegue atingir o ponto, você não consegue realmente ter essa interação real, né? Acho que a proposta inicial deles foi criar um mundo aberto com exploração estilo jogo plataforma clássico, assim. Então ele é o Metroidvania dele tradicional lá, o Castlevania tradicional, com backtracking, muitas passagens, você pode ir... Chega no meio do jogo, você pode ir para qualquer lugar. Só que você tem que ir para o lugar certo, porque senão você não vai conseguir passar algumas partes, vai exigir um equipamento, você precisa voltar, é o básico, assim. Só que o mapa é muito confuso. Você não sabe onde você está na maioria das vezes. No geral, você precisa voltar ao jogo o tempo inteiro para pegar poderes, para pegar armas, para conhecer um ou outro pedaço da história ali que passa batido. E todo o cenário é feito em cima do cenário visto no Mirror of Fate, só que destruído. Então você pega passagens que você lembra, dá um pequeno vislumbre, assim, porque não servem como referência, mas não são exatamente o que você viu lá por causa do lance de ser plataforma e aqui ser mundo aberto. Vamos lá então, quero saber de vocês considerações finais, resumindo do que se trata e como foi para você essa experiência de Lords of Shadow 2. Foi um pouco decepcionante. Certos momentos do jogo me agradaram, teve partes que eu realmente gostei, umas partes que ele deixava um pouco de lado a aventura, você ficava um tom bem sombrio, ele tem uns asseclas que são muito, muito divertidos, mas você joga, tem um clímax que você descobre o que é e você fica... eu meio que sabia, tal, mas continua. E aí tem um final, cara, aquele final acho que é uma das piores coisas que eu já vi num jogo de aventura há muito tempo, cara, muito tempo. Isso, sabe, quando você tem partes boas, mas você você deixa de lado aquilo por causa daquele final que você viu por último, é isso, cara. Eu preferia ser xingada no começo e elogiada no final, e não foi bem isso que aconteceu. Então é uma pena. E pra você, Maxon? Muito decepcionante, cara. Tanto, assim, eu sou fã de Castlevania das antigas e
Acho que a parte mais difícil foi ter gostado tanto do novo, ter sei lá, entrado nessa com esses caras e visto essa visão tão diferente para um jogo que já vinha de tantas e tantas sequências. E toda essa expectativa gerada e mesmo a decepção do Mirror of Fate, eu sempre tinha visto ele como um sidekick, assim, que não tinha grande importância, mas houveram vários boatos de que teve problemas no desenvolvimento desse jogo e, assim, por mais que não sei se é real ou não, fica meio claro que o jogo é extremamente bagunçado, os caras não tinham uma direção do que fazer. Esses momentos que intercalam de partes boas mesmo, o começo do jogo é realmente bom e promete coisas interessantes, mas tem um plot twist lá que é extremamente óbvio e o jogo faz disso uma grande reviravolta. E além disso tem um desfecho péssimo, todo mundo ficou esperando o final dos créditos pra ver se, né? Mas não, era aquilo lá mesmo. E você pensa, sério, esse é o fim de uma trilogia, dessa nova proposta pra Castlevania? Eu não sei, eu acho que a série vai meio que virar vai tipo dar as mãos e se abraçar com Silent Hill lá no limbo da Konami. Porque é meio triste, eu não sei qual é o futuro. Espero que, agora que o Igarashi voltou, aliás, ele saiu da Konami, é muito incerto o futuro da série, na real. Tá certo, então, Max, obrigado pela participação. Valeu, Jefferson. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o Go Game pra você. Pois é, a gente conferiu no primeiro bloco Castlevania Lords of Shadow 2, jogo que finaliza a trilogia da série e mostra a origem de um novo Drácula. Disponível para PlayStation 3, Xbox 360 e também para os PCs. E se você quiser jogar e conhecer mais sobre a clássica série Castlevania, dá uma olhada nessa lista de jogos que a gente selecionou para você. Esse foi o Go Game de hoje. A gente ficou sabendo um pouco mais sobre Castlevania Lords of Shadow 2. Se você quiser conferir uma análise ainda mais completa, entra lá no playtv.com.br/games e segue a gente no Twitter também, no @GoGamePlayTV. Lá você fica sabendo tudo que rola por aqui e ainda pode sugerir um game que você quer ver no programa. Até semana que vem. Tchau!